Salve caveiras, Mago Red Pill aqui na área, mandando aquela marreta pesada, sem piedade, em assuntos complexos como o universo feminino, machismo, masculinidade tóxica e sempre sobre a ótica da lente Red Pill. Eu detesto o BBB com todas as minhas forças, mas eu confesso que em muitos momentos esse programa é um prato cheio para as experimentações e para a leitura do comportamento humano através da lente da Red Pill. Na semana passada, eu sem saber falei de uma tal de Bruna, que era então só uma red flag. Hoje ela foi de novo o personagem da trama que a gente vai falar aqui hoje, só que agora ela é coadjuvante na cena que a gente vai assistir. Isso aí é o que a mídia está retratando como relacionamento tóxico. Se liga só. Vocês estão percebendo que tem alguma coisa errada? Eu tô aqui para fazer um alerta antes que seja tarde. Quem está envolvido num relacionamento talvez nem perceba, talvez ache que é normal. Mas quem está de fora consegue enxergar quando os limites estão prestes a ser gravemente ultrapassados. Olha esse diálogo que aconteceu ontem. Bruna falando, abre aspas, eu sou o homem da relação, fecha aspas. Gabriel falando, abre aspas, mas já já você vai tomar umas cotoveladas na boca, fecha aspas. Gabriel, numa relação afetiva, certas coisas não podem ser ditas nem de brincadeira. Nem de brincadeira. Esse era o recado que eu queria deixar para vocês. Pois é, meus caveiras, você acha que ele é um machiste? Tóxico? Você acha que toda brincadeira tem um fundinho de verdade? Você acha que ela está, ou ele está a um passo de cometer um crime? Me responda aqui nos comentários enquanto a gente roda a vinheta. Muito bem, senhores, eu venho aqui dizer para você o seguinte: relacionamento tóxico é uma falácia feminista. Ponto. Esse é o meu. Se você quiser ir embora desse vídeo agora, esse é a conclusão de tudo que eu vou falar para você aqui hoje. É o relacionamento tóxico, é uma falácia feminista. Porque ninguém aqui, meu amigo, é vítima. Todo mundo aqui é adulto, é bem grandinho e todo mundo sabe muito bem aonde a gente está se metendo. Essas pessoas se colocaram voluntariamente em busca de um prêmio e estão se colocando voluntariamente confinadas para ficar com pessoas que elas não conheciam e entrar em relacionamentos com as pessoas que lá elas conhecerem. Então, ninguém aqui é vítima de nada. Vamos tirar logo esse véu de parar de olhar a mulher como uma criança vítima da sociedade. A mídia ginocêntrica vai todos os dias querer justificar na tua mente que os homens são machistas e tóxicos e que as mulheres são vítimas oprimidas da sociedade. Não caia nesta falácia. Olha, é muito bom ter a lente Red Pill. É muito bom você olhar a Matrix da forma correta. Porque já está tudo estabelecido, já está tudo dado. A gente já sabe o que vai acontecer. Eu já sabia, sem ter visto, que esse tal de Gabriel não era um machista tóxico. Mas ele vai ser retratado como tal e vai acontecer muitas e muitas retaliações em cima dessas atitudes dele, se não acontecerem mais. E agora a mídia vai ferrar o psicológico desse menino para acabar e destruir ele, para tirar qualquer tipo de comportamento que eles considerem machista, tóxico, tá? Na sociedade, na mídia e principalmente no ginocentrismo, que é o lugar, né, onde a gente vive atualmente, game, ou seja, a capacidade do homem de jogar o jogo correto do feminino é considerado como toxicidade. O que a mídia vai dizer para você que é tóxico, não é tóxico, é game. É a arte de saber entender e compreender as deixas de atração femininas e jogar com esse aspecto. A toxina, a toxicidade está dentro de você ou está dentro da mulher que está jogando. Não queira ensinar as pessoas a não ser tóxicas. Você não pode fazer isso. As pessoas têm os seus padrões de comportamento, as pessoas são o que elas são. Você não tem culpa e você não tem controle sobre as pessoas. Você tem controle sobre você. E é sobre isso que eu venho conversar com você aqui hoje. A gente precisa ensinar as pessoas a se autorresponsabilizarem pelos seus próprios atos. Então, se ela se coloca deliberadamente numa relação
tóxica, ela precisa ser responsabilizada por esses atos. Se ela tá mal, ela precisa ser responsabilizada por esses atos. É lógico que eu não estou falando aqui de casos extremos, onde realmente ocorrem abusos, onde realmente ocorre violência. Porque a violência, ela é prevista em lei e ela é punida. Tá? Não é disso que a gente está falando aqui. A gente está falando de a tal da violência psicológica, o cara que dá um olhar, o cara que fala alguma coisa que ela pode interpretar como sendo macho tóxico. É disso que eu estou falando aqui. Você precisa se responsabilizar por isso e parar de colocar a culpa nos outros, parar de colocar, dizer que você é vítima da sociedade porque você não consegue dar conta de prosperar na sociedade. Então pode ter certeza que daqui a alguns anos, essa menina que se colocou deliberadamente dentro desse relacionamento e ela está feliz com esse relacionamento, porque mesmo que a mídia inteira e o Tadeu Schmidt tenha entrado lá no programa e falado você é tóxico, você é abusivo, lá, 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 ela está feliz com esse relacionamento. Ela gosta desse relacionamento. Ela acha que esse menino é importante para ela. Mas pode ter certeza que se daqui a um tempo eles terminarem, ela vai dizer ele é machista, tóxico. Não agora. Agora ela não vai dizer isso, porque agora ela tá com ele. Mas quando eles terminarem, ela vai dizer isso. Agora ela tá amando. Ao invés da autorresponsabilização, o que a gente vê? É uma vitimização extrema. E nesse caso do BBB fica muito nítido, porque sempre que um homem se expressar e sempre que um homem achar que ele tem a razão, sempre que ele achar que ele tem um voto de confiança, que ele merece ter a palavra, e no caso desse homem, que ele tem uma palavra mais forte do que de outra pessoa, ou pior, do que de uma outra mulher, necessariamente ele vai ser taxado de machista. Necessariamente. A gente precisa olhar para esse fato com a seguinte ótica. A lente Red Pill é essa, ó. O Gabriel é apenas um natural, um homem que entendeu as coisas, porque as coisas sempre deram certo para ele em termos de mulher. Ele sempre pegou as meninas, sempre foi tudo certo, ele nunca teve dificuldade para isso. Então ele desenvolveu uma habilidade natural para lidar com o universo feminino. Até então ele não precisou nunca pensar no que ele fazia. Ele só entendeu que por algum motivo as coisas que ele fala e que ele faz com as mulheres que ele se relaciona dá certo. Faz sentido, as mulheres se sentem atraídas por ele. E ele joga o jogo instintivamente, sem saber as regras do jogo. Ele não conhece as regras a fundo. É como alguém que, sei lá, começou a jogar rugby, começou a jogar pôquer, mas não entende muito bem, mas tira as melhores mãos e consegue ir jogando ali. Só que ele não estudou a cartilha, ele não entendeu que determinadas situações vão ser criadas para punir o homem que se destacar. Então ele não consegue se precaver das situações, apesar dele ter bons resultados. Todas as vezes que você olhar um relacionamento saudável, ele terá tensões. Tem que ser assim. Entenda uma coisa, se não for assim, não existe um relacionamento. O homem sempre deverá ser o motivo do carrossel de emoções que essa mulher está vivendo. Do contrário, não tem relacionamento. Entende? Então, assim, eu fiz uma tarefa realmente desgastante de ver diversos desses vídeos para poder comentar sobre esses dois. E ver realmente se ele tinha cometido um abuso, porque eu estava realmente preocupado. Falei, bom, então, com certeza, esse homem é um abusador, né? Tem tanta notícia, tantas mulheres falando sobre isso. Fui olhar. Não achei nada que colaborasse ou que corroborasse a ideia de que ele de fato é um machista abusivo. O que vocês não percebem é que toda vez que ele comete um abuso, segundo essa ótica aí, a tal da Bruna fica mais apaixonada por ele. Ela joga o seu corpo mais na direção dele, ela abraça mais ele, ela toca mais ele, ela se joga, ela deita mais em cima dele. Curiosamente, toda vez que eles detectam, ele está sendo abusivo, mais e mais ela se joga e ela mais e mais defende ele. O Brasil acha que eu sou perevento agora. Mas você é? Não. Não era você que tinha HPV? Cara, que horror. Você fala merda. Cala a boca, pede desculpa. Ai. Em nenhum momento, por mais que ele tenha pontos de tensão ali, no relacionamento, em nenhum momento ela se volta contra ele e fala assim, não, você realmente é um homem péssimo, eu vou me distanciar de você. Ela está se distanciando dele nesse momento, porque estrategicamente é melhor para a imagem dele aqui de fora. Então ela está fazendo isso por ele e não contra ele. Percebe a diferença?
Se afastar mesmo, velho. Relaxa, tá tudo bem. Eu só acho que a gente realmente precisa se afastar e cada um fazer seu jogo, tá ligado? Porque não é só sua culpa, mas é minha culpa também. Eu não quero que você pense igual a galera lá de fora esteja pensando. É uma época pra você agora com você e com sua família, comigo. Relaxa. Eu quero te ver bem. Você sabe, né, bem? Você sabe que eu falei pra você. Tá tudo bem. Nenhuma brincadeira eu falei pra você. Tudo bem. Eu sinto que você me deu a liberdade de sei lá. Eu sei, por isso que eu tô falando. Isso é um fato. Tudo bem. Eu só acho que realmente, tipo, se a gente não se afastar agora, a gente vai estar ignorando o bagulho. Perfeito. Eu concordo super com você. Abuso, senhores, não é um olhar, não é uma palavra, não é um pensamento, não é uma frase, não é isso. Ah, mas ele falou que não sei o que, ele me ameaçou. Ameaça não é abuso. Depende do contexto. Depende do contexto. Imagina que você está brigando com uma pessoa, vocês estão em embate ferrenho, e aí um homem vai falar: eu vou fazer tal coisa ruim com você. Isso é um problema. Quando eles estão brincando e ele fala assim: ah, fica quieto aí, senão me dá uma cotovelada na boca, não é um abuso. Isso é parte do game. E só chegou nesse nível porque ela também chegou nesse nível com ele. Existe uma calibragem de game ali. Eu tive uma esposa que me dizia isso. Ah, o abuso não é bater, o abuso não é ameaçar, o abuso é olhar. Olhou feio pra mim, você já é um abusador. Ou seja, cada vez mais você é impedido de expressar o seu descontentamento com alguma coisa que a mulher faz dentro do relacionamento por medo de parecer abusivo. Oh meu Deus, eu vou ser considerado um machiste no ciclo de amizades da minha namorada. Eu não posso dizer pra ela que ela não pode fazer algo que eu não goste dentro de um relacionamento. Ah, vá pastar. Que nível de cerceamento é esse? Abuso é abuso, ponto. Abuso é xingar em público, humilhar, bater, ofender. Se faz parte de uma dinâmica construída pelo casal, onde a mulher faz coisas e o homem faz coisas, isso faz parte da polarização do casal. E você não tem nada a ver com isso. Ah, mas ele falou tal coisa pra ela. Se ela aceitou e ela sentiu mais atração por ele, e ela fez uma outra piada em cima, e ele fez outra, e ela fez outra. Isso faz parte da dinâmica do casal. Piada, dar gelo, olhar torto, negue, né? Que são pequenas desqualificações um do outro. Tem mulher que chama o cara: ah, você é baixinho. Aí o cara fala: ah, você tem um narigão. Oh, nossa, que coisa horrível. Agora um casal não pode mais comentar sobre coisas que podem ser potencialmente engraçadas um do outro, porque senão isso vai ser considerado abuso, tóxico e não sei o quê. Quando ele fala assim: ah, você não era aquela garota que tinha HPV? Eu sei que parece muito estranho, mas essa é a relação que eles criaram. E você não tem nada a ver com isso. E você não teria nada a ver com isso se não tivesse o Big Brother filmando o tempo todo. Sem tensão não há atração. Tá claro isso? E ele vai calibrar para falar com ela o que ela precisa ouvir para ficar mais atraída por ele. Esse é o game. O game é de atração. Quando ele usa palavras fortes que parecem fortes para você, não são fortes para a dinâmica do casal. Não tem a menor possibilidade desse menino, Gabriel, se tornar um cara abusivo, um abusador, um espancador de mulheres. Não tem a menor possibilidade. Ele tem a total e completa atração dessa mulher. É nitidamente, a linguagem corporal dela corrobora isso o tempo inteiro. Ela deseja ele com todas as forças. Por isso eles têm essa dinâmica, que para você, garoto bom, menino Miqueias, fofinho, dentro do seu sofá, frio, sem ter uma relação com ninguém, parece uma coisa horrível. Você jamais diria isso para uma mulher. Mas esse é o game. Tá claro isso, não? E veja bem, não é que ela estava afim dele, se apaixonou perdidamente, e aí calhou dele ser um macho tóxico e abusivo e manipulador, e agora ela está presa numa teia de intrigas e ela não consegue sair porque ele, um monstro vilão e cruel, seduziu ela, e agora ele mostrou a verdadeira face, e ele é um monstro vilão, e ela é uma pobre coitada de uma donzela em perigo, em apuros. Vá lá socorrê-la, Miqueinhas! Não é isso. É o contrário.
São justamente esses comportamentos que você e Tadeu Schmidt consideram tóxicos é que faz ela sentir desejo, atração e tesão por esse homem. É isso justamente que mobiliza o afeto por parte dela. E não o contrário. Ela não é vítima desse homem. Caras, aprendam de uma vez por todas. Eu não estou dizendo sejam maltratem mulheres, desrespeitem elas. Não, eu estou dizendo aprendam o game e como funcionam os gatilhos de atração. Em determinado nível de game, isso pode acontecer sem ser abusivo. E os dois conversando, você vê nitidamente em vídeos onde eles dizem: aquilo era brincadeira. Ela fala: eu sei que era brincadeira, eu também brinquei com você. E os dois sabem o que está acontecendo. Mas se quer criar, aliás, é favorável, né, para a mídia criar uma ideia de que existam machos tóxicos e o homem é mau, cruel, vilão e tal. Isso vai acabar com a tua masculinidade. É por isso que tu nem deve ver BBB. Mas exemplifica muito bem, por isso que eu estou falando isso aqui para você hoje. Criar tensão e relaxamento são ferramentas de sedução. Mulheres não entram em relacionamentos calmos. Elas repudiam a calmaria. Por isso, seja você a fonte de excitação e mobilização emocional dessa mulher. Emoções boas e emoções ruins. Se for só bom, é chato. Se for só ruim, ela não ficará. As mulheres precisam disso aqui. Elas precisam disso aqui. Senão não acontece atração. Existe implicância, existe discordância, eventualmente existe o embate, você discorda, você discute. Isso é natural quando você tem uma mulher, principalmente nos primeiros momentos. Isso é importante. Até ela entender aonde você se posiciona na sua vida e até ela entender quem você é e o que ela precisa se tornar para ela ficar na tua vida, ela vai ficar muito louca, testando um monte de coisa, te testando, criando um caos, um inferno na sua vida. E você, se quiser acalmar e deixar essa relação estável, você precisa fazê-la passar por esse período de instabilidade. É isso que a atrai, e não o contrário. Um relacionamento calmo não fica, ela vai embora. Quando você diz assim: por que ela tá assim com esse cara? Ela vive reclamando dele. Por que você acha que as mulheres vivem reclamando do homem tóxico? E por que elas sempre estão lá? Toda vez ela vem reclamar pra você, né, Michele? Mas ele foi tóxico comigo de novo. Engraçado, né? Toda semana ele é tóxico com ela e toda semana ela volta. É porque isso mobiliza a energia delas. É porque é disso que elas precisam. Quando ela disse: eu sou o macho da relação, e ele retrucou com: vai tomar umas cotoveladas, isso é passar no cheat test. Isso foi um teste que ela lançou e ele passou no cheat test. Ela disse: eu sou o homem da relação, querendo mostrar que ela detém a metanarrativa da relação para ver como ele se posiciona. Aí ele retomou o frame, falando: opa, esse frame aqui é eu sou um homem, eu vou te dar uma voadora se você não parar de graça. Ele falou algo assim, tipo: se liga aí que quem manda aqui sou eu. E aí ela relaxa, ela fica feliz porque ele passou no teste. Ele poderia, um outro garoto bom, um menino bom, poderia falar assim: eu sou mais calmo, eu sou mais feminino. Quando ele discorda dela, é isso que a mantém atraída. Você entende isso, não? Podia ter melhor escolha de palavras? Podia. Claro, ele tá em televisão, ele falou que dá uma cotovelada na boca. Isso não é uma coisa que é bem vista na sociedade. Mas dentro de um casal, homem e mulher, dentro de um relacionamento deles dois, aquilo ali faz sentido. Ele não está ameaçando ela. Ele está só pegando a metanarrativa, o frame dele de volta. E ela está ficando feliz quando ele faz isso. O mais importante para eles dois, naquele momento, é que ele recuperou o frame e tá tudo certo. A homeostase do casal voltou. É só você observar a linguagem corporal dos dois. Essa não mente.
Ela tá sempre ele tá sempre se afastando dela e ela tá sempre indo na direção dele. Ela tá sempre deitada em cima dele, tocando ele de todas as formas. A linguagem corporal não mente. Se ela tivesse oprimida, ela estaria se afastando, pedindo proteção, desejando, gritando. Ela tem uma... Vocês não estão entendendo. Tem uma câmera 24 horas. Aliás, uma não, 749 câmeras filmando aqueles dois o tempo inteiro. Se ela tivesse realmente sendo oprimida, ela levantaria a mão e falava assim, eu estou sendo oprimida. E entrar 3 seguranças assim, partir ele no meio, quebrar ele no meio e levar cada pedaço dele para um lado, acabava a vida dele. É assim que ia funcionar. Mas não acontece isso. Porque ela não está oprimida, ela está amando esse processo. Agora, o que está acontecendo agora, na minha opinião, é uma atitude absolutamente paternalista de dizer, vocês não sabem ter um relacionamento, precisamos intervir. Aí vem Tadeu Schmidt, pagando de cavaleiro branco, dizendo, algo está errado nesta relação e não sei o quê. Olha o que fulaninho disse, vocês são tóxicos, que casal chato e não sei o quê. Como se isso fosse a opinião de outras pessoas dissesse respeito a esse casal. Não diz. E pouco importa o que as outras pessoas acham sobre este casal. O que eles estão construindo é o que eles estão construindo. Se não for bom, eles dois têm a responsabilidade de terminarem e de encerrarem o jogo. Mas ela sofre, mas ela não consegue sair porque ele ameaça ela. Não se trata disso. Não é verdade. Não crie essa falácia na sua cabeça. Porque o que está acontecendo aqui? Esse casal é perfeitamente funcional e ela cada vez gosta mais dele e ele está agindo de forma correta e gerando uma atração absurda nela. Só que a sociedade Blue Pill se apavora porque nunca viu um homem masculino e dominante sendo a porra de um homem masculino e dominante. A gente não está acostumado a ver homens em posição de poder mais na tela de televisão. A gente só vê mulheres empoderadas e homens estilo Homer Simpson. É só esse tipo de homem que você vê como representação masculina. As mulheres são empoderadas, as mulheres sabem o que estão fazendo. Quando você vê um homem dominante, você buga, você fala, isso é machista. Bom, o meu resumo é, se entender de game é ser tóxico, então, senhores, sejam tóxicos, mas mantenham boas mulheres dentro da sua meta narrativa, porque é assim que você vai ter o melhor que uma mulher pode te dar, e você vai ser feliz e vai deixar a mulher mais feliz ainda. Então, não abaixem a cabeça para cavaleiros brancos e nem para essa narrativa midiática e sensacionalista de colocar esse relacionamento ao lado de estatísticas de mulheres assassinadas no Brasil, como se houvesse uma relação direta com esse casal e as mulheres que morrem. O que destrói o mundo é a ausência de masculinidade e não a presença. Os Fiuques são muito mais perigosos do que o Gabriel. Homens frágeis é que esfrufam, matam, sequestram e fazem atrocidades justamente por não terem resultados com as mulheres. Não é o caso do Gabriel. Quando você vê um cara destacado e que tem mulheres se jogando aos seus pés, por que ele vai precisar ser abusivo? Por que ele vai precisar usar da força dele para conseguir algo com aquela mulher? Elas desejam homens assim, homens dominantes, homens poderosos, homens que não abaixam a cabeça, homens que se impõem. Esses homens são a raiz de todos os fetiches femininos. Observa todos os romances femininos. 50 Tons de Cinza, Crepúsculo, 365, DNI e por aí vai. Todos os homens nesses filmes são extremamente masculinos, não levam desaforo para casa e em todos os best-sellers as mulheres são franzinas, frágeis e são dominadas por esses homens poderosos. E amam estar nessas posições. E esses vídeos, esses filmes, essas ficções, esses romances, essas novelas, esses livros que são escritos e são best-sellers no mundo inteiro, todos eles retratam o mesmo tipo de fetiche feminino. E para você que não está entendendo nada do que eu falei até aqui, talvez você esteja até indignado com isso que eu estou falando, mas você ficou curioso para saber até onde isso vai.
Se liga que eu vou te dar uma chance única e especial de entrar na toca do coelho e realmente aprender as técnicas para se tornar uma máquina de alta performance, entendendo o universo feminino de uma vez por todas e sabendo se relacionar da forma certa com as mulheres. E não como o cavaleiro branco do Tadeu Schmidt gostaria que você fosse. Eu decidi criar um evento gratuito, 100% online, para explicar todas essas coisas e muito mais sobre o universo Red Pill e chamei de A Jornada do Homem de Ferro. Ela ocorrerá aqui no YouTube nos dias 30 de janeiro até o dia 6 de fevereiro. É só você clicar aqui no link da descrição do vídeo, cadastrar o seu melhor e-mail, que você será direcionado para o grupo secreto de WhatsApp, onde só eu falo e onde eu darei as informações e as orientações sobre o evento. É só clicar e cair para dentro. Conto com você, galera.